Fala aí, galera do REC! Sejam bem-vindos a mais um episódio em português do The REC. Parece que tem séculos que a gente não grava em português. Tempo. Qual que foi a última vez que a gente gravou em português? Eu não tenho a mínima ideia. Nossa, foi um tempo atrás, Eu acho que galera? foi com o pastor Anderson. Foi com o pastor Anderson? Isso, tem muito tempo. Eu acho Ou era com o pastor Michelino ou era o pastor Anderson? Eu acho não, foi pastor Anderson. Porque Foi o pastor Michelino foi antes. Foi. Mas enfim, gente, estamos muito felizes em poder estar de volta gravando, porque a gente ficou um tempo sem gravar, mas também gravando em português. E algumas coisas que a gente não anunciou ainda é que nós estamos lançando o podcast em outras redes. Estamos no Amazon Music, Spotify, Apple Podcasts. Eu quase falo Apple Music. Apple Podcasts e Spotify. Yeah. Então, vão lá, clicam na link na bio, na descrição. Está tudo lá para vocês verem, para vocês conseguirem ouvir e compartilhar para as mais pessoas, para que o reino de Deus possa crescer. Amém. É isso, Amém. gente. E estamos muito felizes em poder anunciar a nossa convidada de hoje. Hoje vai ser legal, gente. A Rebeca Gurgel! Eu sei que não dá pra gente ouvir, mas tem um efeito ali. Tem muitas pessoas te assistindo ao vivo, né, Gabriel? Só que o Gabriel fica de fone, então não dá pra gente ouvir. Se você tirar, dá pra gente ouvir? Não? Não dá, não. Beleza. Tenta, Gabriel, tenta aí. Ok. Não dá. Não. Esse fone é bom. O fone tio dele era muito ruim, então ele tirava e dava pra ouvir. O Gabriel pegou fone novo, né, Gabriel? Que ele falou que queria... Não? Oh. Ele quebrou. Ele quebrou o fone dele. Mas enfim, essa é a Rebeca e apresente-se, quem é você? Oi, gente, eu tô muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite, Aninha e Nick. Gente, eu conheço a Aninha desde que ela nasceu. Literally. Eu tô muito feliz de estar aqui. O meu nome é Rebeca Gurgel. Eu tenho 37 anos de idade. Uau. Sou casada com 2 filhos. Sou filha de pastor a minha vida inteira. E eu estou feliz em estar aqui. Eu sou líder de jovens também na igreja. E eu tenho muita experiência em juventude, evangelho, seguir a Cristo. Eu tô muito feliz por estar aqui e compartilhar um pouquinho da minha história com vocês. Legal. A gente também tá muito feliz. Tem muito tempo que eu tô falando pro Nick que eu quero te trazer. Nossa, tem um tempão mesmo, a gente. Aí, finalmente, deu certo da gente gravar. Deus é bom, gente. Deus é bom. Deus é bom. Todo tempo, Deus é bom. Amém. Uma coisa que eu tenho aprendido com o podcast, conforme a gente tem gravado, é que ele traz as pessoas na hora certa. Na hora certa. Porque tem gente que eu, tipo assim, Deus coloca no meu coração pra não convidar. E já aconteceu muitas vezes. Aí, passa uns meses, aí Deus me manda convidar. Aí eu falo com aquela pessoa e ela fala assim, nossa, se você tivesse me convidado naquela época, eu não iria. Porque eu tava passando por isso. Com a Dia, né? A Dia minha falou amiga isso no podcast também. Gente, eu amo essa menina. Mas eu senti Deus falar, agora não é a hora. Aí quando a gente convidou, eu falei pra ela, gente, eu não tava pronta naquela época. Nossa, que legal. Eu não estava pronta. E agora... Então, assim, Deus é perfeito no Deus tempo é dele. perfeito. Amém, Mas glória é a isso, Deus. gente. Vamos começar com o nosso começar. episódio. Então, a gente queria saber mais do seu testemunho. Como é que você conheceu Cristo? Então, na verdade, o meu testemunho não é um testemunho de como eu conheci a Cristo, mas como eu realmente entendi quem eu sou em Cristo. Porque eu cresci na igreja, né? Igual vocês, né? Eu lembro, uma das minhas primeiras memórias é tipo, deitada no chão da igreja, com cobertor no chão, durante vigília de Assembleia de Deus, né? Aquela coisa toda, assim. Fica até quase... Pegando fogo. Uma das minhas memórias mais antigas também é da sua mãe, pregando. Sério? Que Eu lembro legal. dela batendo palma assim, ó. Ai, que Eu legal. lembro direitinho. Então, eu tenho muitas memórias assim. E assim, eu fui, né, sou criada na igreja, filha de pastor, me batizei. E eu sempre gostei muito de estudar. Então, tipo assim, tinha um entendimento legal sobre teologia. Minha mãe também fazia o curso de discipulado, curso básico, assim, durante o verão ensinava a gente certas coisas. Então, eu me batizei, aquela coisa toda. Só que não era uma coisa, assim, que eu deixava afetar tudo na minha vida. Eu era uma pessoa extremamente... Nossa, quem me conhece antes, eles falam, tipo assim, the old Becky, a Rebeca antiga. Eu era extremamente arrogante, eu acho, religiosa, sabe? Muito, assim, rígida, julgadora, hipócrita. Uau. Muito mesmo. E aí, o que aconteceu? Daquelas questões da juventude, né? Foi numa época também, eu entrando na faculdade, que o mundo acelerou muito, com o celular, muita informação, muita coisa assim. E o meu irmão, ele desviou. Ele não tá mais na igreja até hoje. E quando ele saiu da igreja, ele questionou muita coisa. E ele veio com muitas perguntas assim pra mim. E
querendo saber de coisas. Mas por que a Bíblia diz isso? Por que permite isso? Por que tem escravidão na Bíblia? Por que... E tinha muita coisa que, tipo assim, ele me desafiava e eu chegava a questionar também. E aí, foi um momento, assim, de transição na minha vida. Eu já estava na faculdade nessa época, né? E eu cheguei... Nossa, eu tava com muitas perguntas. E aquela coisa que não tinha deixado o evangelho preencher o meu caráter. Que a gente esquece disso, ok. né? Principalmente vocês, né? A gente que cresceu na igreja, né? Você, jovem que cresceu na igreja. A gente se acostuma com o evangelho. E aquilo dali vira uma coisa, tipo assim, rotina. A gente, né? Tem aquele linguagem de crente. Oi, Pai Senhor. Sim, Eu ouvi uma frase uma vez, é como se a gente graduou aquilo, sabe? Sim. Graduou sendo um cristão. Exatamente. Você não quer muito aprender mais, que você acha que é já o suficiente. Exatamente. Você já sabe. Formada. Exatamente. Você já é formada, Exatamente. Só que uma pessoa que teve a vida, né, no mundo, vamos dizer assim, e aí aceitou a Jesus e pôde experimentar dessa misericórdia, da graça, do perdão, dá muito mais valor do que a gente que, tipo assim, pra gente é normal, né? Então, assim, pra mim o evangelho era simplesmente parte da minha vida. Eu não era aquela coisa, aquela intimidade com Deus. Eu não tinha ainda. Então, assim, como que eu cheguei a ter essa intimidade, que hoje, graças a Deus, eu tenho, foi justamente nesse momento da transição. Nossa, um período horrível na nossa família, né? O meu irmão saindo da igreja e tudo mais, filho de pastor, não foi uma época legal, mas os questionamentos que ele me trouxe me levaram a buscar dentro da minha religião, dentro do meu cristianismo. E eu tinha algumas opções, né? Eu podia buscar fora essas respostas, né? Então, na internet, né? Nos fóruns, nessas coisas assim. Eu tava na faculdade, podia, enfim, conversar com certas pessoas, certos grupos. Só que uma coisa que eu me orgulho até hoje foi que eu não fiz isso. Eu mergulhei mais na Bíblia. Eu tentei me aprofundar mesmo na minha fé. Tipo assim, se eu não tô conseguindo responder isso, se eu não tô com umas respostas legais assim, se eu tô sendo confrontada, eu não tô sabendo responder, a minha fé tá muito rasa. Eu preciso saber mais da minha fé. E não só as questões teológicas, né? Aquela coisa que a gente memoriza. Mas realmente, tipo assim, daquela pessoa que tem intimidade com Cristo e sabe falar, né? Como diz no Brasil, o lugar de fala, né? De quem realmente entende quem é Jesus. E aí, eu comecei, na verdade, me aprofundar na minha religião. E aí que eu fui entender várias coisas. Também fui fazer alguns cursos, né? E ler livros. Foi muito importante na minha caminhada, alguns livros. Tem um livro que eu li que chama East of Eden. Que, nossa, ele é muito legal. Ele traz uma visão meio cosmológica. A gente tava até conversando aqui, né, sobre o Big Bang, essas coisas assim, né? E aí, tipo assim, ele traz algumas coisas, algumas questões culturais que faz... Nossa, eu nunca tinha pensado sobre isso. A questão dos 7 dias ali da criação do mundo. Porque tem muitas perguntas... Vários ateístas levantam essas perguntas. Porque a Lua foi criada antes disso? E sei lá o quê. E aí eles trazem uma explicação diferente sobre a alegoria do primeiro dia com, sei lá, o quarto dia. Alguma coisa assim, o segundo dia com o terceiro dia. É interessante o jeito que eles... E eu pensei, nossa, a Bíblia é muito mais profunda do que isso. Tem maneiras diferentes de você interpretar certas coisas. Não é tudo assim, preto e branco, né? De uma maneira que a gente já tá acostumada a escutar. E aí eu comecei a me maravilhar na fé. E tipo assim... Foi muito bom pra mim. E aí, o dia que tudo mudou, eu tava voltando da faculdade, eu me formei no Rutgers, e tava mó trânsito ali naquela área, né? Tava em Edison, ali naquela área. Até hoje, tipo assim, eu sei exatamente o lugar, exatamente o momento. E, gente, isso foi 16 anos atrás, tá? 16 anos atrás. Então, a gente tinha CD. Então, eu tava escutando um CD. Você sabe aquela música da Extra, Nada Pode Calar um Adorador? Sim, sim. Então, foi o lançamento daquela música. E aí, eu tava com o CD dela no carro, e tipo assim, vou escutar essa música aqui. E aí, eu coloquei no carro. E aí, a primeira música, Nada Pode Calar um Adorador, ela tem uma frase. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa sei. Por toda a minha vida te adorarei. Meu Deus, aquela frase, literalmente é a frase que mudou a minha vida. Eu desliguei o carro e eu comecei a chorar dentro do carro. Chorar. Até hoje eu não consigo escutar essa música sem chorar. Uau. Porque é assim, uma coisa eu não conseguia fazer, que é negar a Cristo. Porque depois que você vê certas coisas, depois que você vê um demônio sendo expulso, depois que você
ver milagres acontecer, depois que você sente a presença, é muito difícil você falar assim, não é nada que Tem não uma, é nada tem real. uma música do Brandon Lake, Too Good to Not Believe. Ela fala exatamente. Sério? Fala exatamente Tipo do assim, que eu você tá já falando. vi coisa demais pra não poder Foi acreditar. isso. A música é assim, I've seen cancer disappear, I've seen metal plates dissolve, Exatamente. don't you tell me he can't do it. É uma música Exatamente. linda, é. E foi isso que eu senti naquele momento. Meu pai foi curado do câncer. Eu já expulsei demônio. Já, tipo assim, tá? A gente fez missões em Honduras. E eu tava orando pela menininha, uma menina de, tipo assim, 7, 8 anos. Caiu endemoniada ali. O demônio foi expulso. Tipo assim, uma coisa nada a ver. Não era performance, não era nada. Um monte de criança simples. E ali... Então, tipo assim, eu não... Era impossível pra mim, no meio de todas essas questões, eu negar Jesus. Só que, ao mesmo tempo, as dúvidas estavam lá. E essa frase, literalmente, me libertou. Porque não tenho todas as respostas. Mas uma coisa eu sei, por toda a minha vida eu te adorarei. Amém. Então, tipo assim, naquele momento eu tomei uma decisão. Eu posso ter dúvida, mas assim, eu tô livre. Eu não preciso ser a crente perfeita, que tem todas as respostas, que consegue responder todos os ateus, que conhece a apologética na ponta da língua, que consegue dar respostas satisfatórias que vai fazer o meu irmão voltar para a igreja para eu servir a Cristo. Eu não preciso disso. Então, naquele momento, eu entendi que, tipo, as minhas dúvidas podem continuar lá. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas uma coisa eu tenho certeza. Eu não tenho como eu negar a Cristo. É impossível pra mim, não consigo fazer. A minha experiência, a minha bagagem, o meu coração, o meu espírito não me permite fazer isso. Então ali foi o momento que eu realmente deixei Deus começar a agir de forma real no meu coração. Da maneira imperfeita, de uma maneira duvidosa. Porque ali, com todas essas dúvidas, né? Tipo assim, destronou totalmente aquela imagem que eu tinha da Rebeca, né? Do evangelho perfeito, que você tem que usar um certo tipo de roupa. E não pode fazer tatuagem. E não pode sei lá o quê. E aí, tipo assim, eu, com todas aquelas dúvidas, né? Então, tipo assim, destronou toda essa imagem. Caiu a casa de cartas, né? Caiu. E aí eu permiti Deus reconstruir. De uma maneira genuína, de uma fé duvidosa, mas que não consegue negar a Cristo. E aí, tipo assim, de lá pra cá, é uma Rebeca completamente diferente. Amém. Aí é uma Rebeca que... Eu sou a pessoa mais tranquila, com julgamento, que as pessoas fazem, tipo assim, roupa. Essas coisas assim, tipo assim, não, gente, vamos lá. A pessoa tá no processo, depois o Espírito Santo vai incomodando. E tem coisas que é cultura mesmo. Sou a pessoa mais tranquila sobre isso. Nossa, eu sou... tranquila com a opinião dos outros, o julgamento dos outros. Mudei completamente. E o mais importante, eu realmente comecei a ter uma intimidade com Deus. Que eu não tinha antes. Então, tipo assim, eu lia a Bíblia. Lia, porque tem que ler. Pra memorizar, pra saber. Mas aquela coisa de você realmente permitir. Porque o evangelho, se ele não muda o seu caráter, e tem uma frase, se eu não me engano, é o Muri que fala isso, que o evangelho que não muda o caráter não vale nada. E ele tem que mudar. Ele precisa mudar. Aonde Jesus entra, tem que ter transformação. Tem que ter transformação. Que as pessoas falam, ai, Jesus, ele te aceita do jeito que você é. É verdade. Só que não tem... Tem alguma coisa de errada, né? Se você tem 10 anos de crente e você continua sendo a mesma pessoa que você é quando você se converteu. Exatamente. O evangelho Essa não é isso. frase aí, né? Jesus aceita qualquer pessoa, sim, é verdade, mas também tem um arrependimento do pecado, né? Que é muito importante. Muita gente esquece muito dessa parte. Eu acho que nem é que eles esquecem, é que eles não querem. Não querem. Ou alguns parte. até não querem, Não é querem. verdade. Não querem. E assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque quando a gente vai ler os evangelhos, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus não era aquela pessoa doce que passava a mão na cabeça dos outros. Muito pelo contrário. Muito pelo Não, contrário. tanto que não sei se você já assistiu a nova temporada do The Chosen. Não assisti ainda. Menina, Nossa. tá muito bom. Sério? Eu não vou falar muito, mas... Eu tô querendo assistir. Assim, tá na Bíblia, né? Mas... Tá na Bíblia. Tá na Bíblia. Mas Jesus... Mas até no The Chosen, você dá pra ver bem, Ele claro, pegou bem pesado nessa que temporada. Jesus era bem... Jesus não é. As pessoas ficam pensando, aquela frase, não julgueis, pega um trecho de metade de um versículo que Jesus falou Thank e you. usa aquilo dali como se fosse a base de todas as 66 livros Não. da Bíblia. Pois é. Gente, Jesus é extremamente duro. Ele chama Pedro de Satanás. Não só isso, mas eu
escutei, eu não sei essa frase em português, então vou falar em inglês, mas eu ouvi uma frase uma vez que fala assim, Jesus wasn't nice, he was kind, there's a difference. Porque falar que Jesus foi nice é falar, Jesus foi... Ele era passivo. Ele era passivo. Não era. Jesus não era passivo, Jesus era... Amoroso. Gentil, mas firme também. Compaixão, né? A Bíblia diz que ele olha pra multidão e vê, ele teve compaixão, porque eles eram ovelhas sem pastor, né? Então, tipo assim, alguém pra guiar. E Jesus estava assim pra ensinar as pessoas a serem guiadas da maneira correta, mas ele era extremamente duro nas palavras dele. Ele, nossa, ele chegava brigando com todo mundo. Então, as pessoas, assim, ele chamava o pecado das pessoas, ele não deixava passar absolutamente nada. Então, assim, a gente tem que entender isso, que o evangelho, ele precisa mudar a gente. Se a gente não tá com o coração aberto para ser realmente mudado por Jesus, tem alguma coisa de errado aí. E assim, foi isso que mudou na minha vida. Todo esse caos, né, que tava acontecendo, realmente foi um momento de transformação que eu falei assim, não, é uma decisão, ou é tudo ou é nada. Ou eu vou aceitar Jesus, continuar, né, com Jesus, no meio das dúvidas, ou tipo assim, ou a minha fé não vale nada. E eu falei, não, é impossível. A minha fé, eu tenho a minha fé, porque... Gente, o evangelho, isso aqui é uma coisa dos jovens. Falar que olhando para os jovens, você nunca vai ter resposta para tudo. Não vai. Não tem. A questão do sofrimento é uma questão que os teólogos debatem já faz mais de 2000 anos. Por que as pessoas sofrem se Deus é bom? É uma coisa que, gente, não adianta você fazer a sua fé se basear em você ter todas as respostas. Exatamente. Porque isso não é fé. Eu acho que hoje em dia o problema é que muitos crentes querem saber as respostas de tudo. Sim. E isso não é possível porque tem coisas que a nossa mente não vai compreender. Porque o que Deus é... Só isso a gente não consegue A compreender. existência de Deus já é algo que nós, como seres humanos, não conseguimos. A gente Exatamente. sabe que a gente está buscando algo que é maior que nós. Sim. Só que a gente não entende completamente quem Exatamente. é Deus. Tanto que na Bíblia começa por fala, aí. né? Na Bíblia fala que quando Paulo fala sobre a paz, né? Eu não sei falar em português, mas fala there's a peace beyond É a paz understanding. que excede todo entendimento. Exatamente. Então, tipo, até a paz é um negócio que vai além do nosso entendimento. Exatamente. Então, Exatamente. Então, assim, é isso. Hoje em dia, as pessoas estão obcecadas em saber. Sim. E não é só saber todas as perguntas teológicas possíveis e impossíveis, mas também saber qual é o meu propósito, o que eu vou fazer, o que vai acontecer amanhã. Essa oportunidade é certa, não é? Cara, a gente anda pela fé. E a gente anda pela fé, Deus vai guiando, Deus vai mostrando. Tem coisas que se Ele mostrar agora, a gente não vai nem querer fazer. A gente não vai querer entrar pelaquela porta, a gente vai achar que a gente não consegue, que tem medo. Enfim, ou a gente vai querer debater com Deus, a gente vai querer achar que a gente sabe mais do que Deus. Deus não conta todas as coisas. Então, assim, você querer que o seu relacionamento com Deus dependa em Deus te contar tudo que já foi ou que vai acontecer, tudo, absolutamente tudo sobre ser crente, né? É uma arrogância tremenda, porque, na verdade, é você se igualar a Deus, é você achar que você vai conseguir entender em igual a Deus, e a gente nunca vai conseguir entender em igual a Deus. E quando alguém queria fazer isso, que foi Isso que eu ia falar. Lucifer, olha o que aconteceu com ele. Exatamente. É a arrogância do entendimento, né? Quando você comer dessa fruta aqui, você vai... E desde o Éden é o mesmo problema. É o mesmo problema. Adão e Eva, eles não tiveram fé naquele Deus que falou e falou pela proteção deles, entendeu? E a gente cai nisso. Tanto é que eles saíram do Éden, não porque Deus queria punir eles, mas porque Deus falou assim, não, se eu deixar eles aqui, eles vão querer comer da fruta do... Qual árvore que foi? Eles comeram da árvore do conhecimento, a árvore da vida. A fruta da árvore da vida. Aí que Deus falou assim, eles vão ser igual a gente. Aí que Deus baniu eles do Éden, porque Deus não queria que isso acontecesse. Então, assim, até nesse sentido, Deus protegeu. Sim. E Deus não queria que a gente continuasse daquele jeito que foi plantado no Éden. Sim. É interessante isso, porque o ser humano, ele não nasceu pra morrer, né? Ele nasceu para viver para sempre. E tem uma parte nossa que é eterna, né? E essa parte nossa eterna, a gente consegue ter uma conexão com Deus através dela, né? Mas a gente é extremamente limitado aqui na Terra. Por causa de, né? O mundo jaz no maligno, o pecado aqui na Terra. Mas um dia vamos estar lá no céu com Cristo, em nome de Jesus. Amém. Mas mesmo quando a gente estiver lá no céu, vai ser com um entendimento limitado. A gente não vai entender, lembrar de tudo que aconteceu aqui na Terra. A gente não vai entender, não vai ter sofrimento, não vai ter dor. Então, assim, a vida com Cristo é literalmente você... uma das grandes partes é você entregar e confiar
sabendo que ele sabe melhor, porque ele transcende a nós, ele é maior do que nós, ele é onipotente, onisciente, é onipresente, né? Ele sabe de todas as coisas, está em todos os lugares, ele tem todo o poder, e eu não. Então, como é que eu vou querer achar que eu me igualo, né, a ele, que é todas... Não tem como. Então, é parte da gente se humilhar realmente perante Deus e caminhar em fé, sabendo que não vai ter todas as respostas. E é isso. É isso, foi que mudou a minha vida. Amém. Entender isso. E até hoje você continua servindo a Cristo e crescendo o seu testemunho, né? Como é que você serve ele hoje? Eu sei que você falou que você é líder de jovens na sua igreja. Sim. Então, eu passei por toda essa transição, né? E aí eu comecei, nossa, servir, fazer muita coisa. Mas assim, a verdade é que nesses últimos dias eu tô voltando a fazer coisa na igreja. Eu fiquei não afastada, né, da igreja, não. Sempre, né, nunca me afastei da igreja, graças a Deus. Mas assim, eu tô voltando na ativa de fazer coisas no ministério. Porque é difícil ser filho de pastor. É difícil ser filho de pastor. As pessoas julgam muito. E as pessoas, assim, cobram muito. E as pessoas também... Nossa, eu passei minha vida inteira escutando. Ela tem aquilo porque ela é filha do pastor. Ela tem isso porque ela é filha do pastor. Ela só tem essa oportunidade porque ela é filha do pastor. E as pessoas também, tipo assim, querem chegar perto de você porque querem... que você peça alguma coisa para seu pai e sua mãe, para mudar alguma coisa na igreja. Ou querem saber da fofoca dos membros, né, de primeira mão. Essas coisas assim. Então, assim, eu passei alguns anos meio que rejeitando não é ministério, né? Mas assim, certas oportunidades. Eu pregava... o povo pedia pra eu pregar em outras igrejas. Muita coisa eu falava não. E aí, vamos ser líder desse departamento? Não. Vamos fazer isso? Não. E aí, eu gosto de pregar, né? Adoro pregar. Tava pregando mais na minha igreja. Eu também dei uma parada. Mas, enfim... Deus tem falado muito no meu coração que as coisas que Ele me deu, o dom que Ele me deu... não tem a ver com os meus pais, de ser filha de pastor. É entre eu e ele. E quando Deus deu essa palavra no meu coração, que foi ano passado, sarou uma coisa em mim também. De tipo assim, não é porque eu sou filha, né? Ou porque tem uma igreja ali que me dá a oportunidade. Não. O dom que Deus deu pra mim, ele é entre eu e Deus. Não depende das pessoas ao meu redor, né? É pra servir as pessoas ao meu redor, né? Não é pra eu guardar pra mim, né? Não é pra eu, né, me achar nada. Só que é entre eu e ele. E desde que Deus tem me dado essa palavra... Eu tenho me permitido fazer mais coisas. Então, tipo assim, eu sou ativa nas redes... Eu era ativa nas redes sociais, não tenho nem postado nada. Praticamente não tô entrando mais. Mas, assim, essa semana eu já sentei, já orei. Já fiz roteiro de algumas coisas que eu quero gravar. Uma coisa que me motivou bastante foi que, tipo assim... Não, ok, tá, Senhor, tá, eu tô te escutando, porque eu sou obediente à sua voz. E vamos lá. E aí eu falei assim, não, vou fazer um desafio de 30 dias de ler os 4 evangelhos em 30 dias. Que é, tipo, 3 capítulos por dia, né? E aí eu joguei nas redes sociais, tipo assim, um dia antes de começar. E aí eu tô com um grupo do Zap de 45 pessoas. E, tipo assim, parece pouco, mas eu falei, nossa, de última hora tem esse tanto de gente, assim, que tá precisando. Porque o que eu tenho percebido é que o dom, a gente não pode ser egoísta com o nosso dom. A gente tem que usar. Porque tem pessoas sedentas. É para servir o corpo de Cristo. Exatamente. Porque tem muita gente sedenta de ser discipulada, porque as igrejas hoje em dia não estão discipulando. É verdade. É muita verdade. As igrejas hoje em dia, tipo assim, evento é legal pra jovem, né? Mas a igreja hoje em dia tá virando um festival de eventos. E mesmo pros jovens, eu sinto essa falta de discipulado. Que a gente aprende nessa época. Na nossa idade agora. Sim. E eu acho que as igrejas estão trabalhando muito com os jovens, investindo, mas esquecem dessa parte. Dessa parte. É isso porque eu gosto muito de movimentos hoje de igual How to Life, por exemplo. Que How to Life é um movimento hoje em dia que tá puxando esses jovens pra... Empurrando esses jovens hoje em dia, tipo, das coisas antigas, né? De evangelizar nas ruas. E que hoje em dia How to você Life é um evento que a gente participa. Eles trazem... Não sei como é que... É um pouco complicado, porque existe o evento, aí alguém se levanta em alguma cidade, quer fazer naquela cidade, é aprovado pelo CEO, aí monta um grupo lá na região. É basicamente isso. E agora, eu não sei, você não participou da última reunião. Não. Mas agora eles fazem discipulado pra cada pessoa que for Legal. participar. Pra antes de começar, já entrar com a cabeça certa, já saber o propósito direitinho, se aprofundar mais na presença de Deus, antes de fazer o evento. Sim. Então, é isso. Mas Nossa, enfim. que legal. Mas, então, é porque, tipo assim, eu sou crente há mais anos que vocês têm de vida.
E eu nunca vi tanta gente se interessar por ler a Bíblia como eu tô vendo hoje. Eu tô muito feliz com isso. As pessoas direto, Rebeca, como é que eu começo a ler a Bíblia? Não sei. Só que ao mesmo tempo, antigamente eu acho que a gente tinha uma noção mais básica da Bíblia. Hoje em dia as pessoas nem sabem. Tipo assim, me dá uma Bíblia assim, ai, Rebeca, eu quero aprender a ler isso. Aí, tipo assim, é uma King James, com um português ou inglês, às vezes, extremamente arcaico. Eu falo, meu amor, quem te deu essa Bíblia? Ah, não sei, eu fui lá na loja e comprei qualquer um. Ou chega, tipo assim, com a Bíblia católica, eu falo, mas quem te deu isso? Não sei, eu só comprei. Então, assim, as pessoas não sabem nem, tipo assim, a diferença entre Gênesis e Apocalipse, o conteúdo. Eu acho que as pessoas estão muito sedentas hoje e estão precisando de discipulado. Então, assim, o Deus, ele tem brigado comigo. Porque, tipo assim, Deus, ele é gentil, mas ele não é nice. Ele pega pesado comigo. E graças a Deus por isso, porque eu sou uma pessoa extremamente difícil. Então precisa. A gente todo precisa. Mas ele sabe como lidar comigo. E assim, ele tem batido mesmo, nessa tecla de tipo assim, eu não te dei nem esse conhecimento. Eu tenho facilidade pra ensinar, as pessoas gostam quando eu ensino, porque eu gosto de ler muito, eu consigo dividir os pontos, tudo bonitinho. Ele já falou pra mim, eu não te dei isso daí, é pra você se achar legal, não. Isso aí é pra usar, é pras pessoas que estão precisando. Então, assim, eu estou nesse processo de me permitir ser usada da maneira que ele quiser, do jeito que ele quiser, aonde ele quiser, enfim, com as pessoas que ele mandar. E estou me abrindo a isso. Então, se Deus quiser, a gente vai começar a postar conteúdo nas redes sociais, essas coisas assim. E vai ser um pouquinho diferente do que eu tenho feito agora. Que legal, que legal. E, tipo assim, na igreja, mesmo com os jovens, o que você tem feito? O meu marido, ele é o líder dos jovens. E assim, ele foi consagrado a pastor. Foi consagrado recentemente, a pastor. não foi? No mesmo negócio que o... Eu fiquei sabendo desse evento, peraí. Isso não é importante agora. A gente fala depois, mas eu acho que eu sei esse evento que você tá falando. Eu conheço alguém que também foi consagrado, um pastor, um diácono. O Wildo? Acho que foi o Wildo, né? Foi? Esse evento, foi esse que a Shout out to Wildo. Hi, guys! Com certeza. Oh my gosh, com certeza eles estão assistindo. Se vocês estão assistindo, Glenda, Wildo, Ana, Davi, Sarah, we love you! We love you guys so much. We love you guys so much. Mas enfim, eu vi que ele foi consagrado a pastor recentemente. Que foi consagrado a pastor, foi consagrado a pastor. Eu fiquei muito feliz por ele. Ele tava querendo há muito tempo e Deus foi confirmado. Glória a Deus. Que legal. Foi muito legal. Foi tipo assim, totalmente... Não foi inesperado, mas a maneira que tudo aconteceu foi assim, loucura. E tipo assim, só poderia ter sido Deus. Então assim, nossa, eu tô muito feliz por ele. Porque tipo assim, realização do coração dele. Mas ele é o líder dos jovens, eu ajudo também. Mas ele que segura a barra mesmo. E assim, o que o Thiago tem feito é que toda sexta-feira, começando às 8h30, os jovens vão pra lá. E, tipo assim, claro, tem palavra e tem oração. Mas, assim, e depois tem videogame, pizza, voleibol, sinuca, parquinho. Tem tudo. Só? Futebol. Até o olho do Gabriel. Pegaram os olhos. Você falou voleibol, você... Fazem. Tem uma piscina lá. Really? Ó, Daniel, sinuca também? Sinuca, hein? E aí, a gente não faz a acepção de pessoas, né? Então, o que tá... Já tem alguns anos isso, né? Mas o que acontece? Chegam os lá, eu chamo eles dos delinquentes. Chamo os delinquentes, porque querem participar. Vamos jogar futebol, vamos sei lá o quê. E aí, aos poucos, a gente começa a conseguir eles para virem nos domingos. Então, a sexta-feira tem muito jovem que não vai no domingo. Mas aos poucos a gente tem conseguido trazer um monte de jovem para a igreja. Inclusive, essa última consagração agora, a penúltima, teve um diácono, a última mesmo. Um diácono, o Harry, que começou assim. Indo na sexta-feira, tipo assim, vivendo a vidona lá fora. E vi na sexta-feira, e gostava, e vi. Aí começou a escutar, porque o Thiago também pega pesado. Principalmente como homem, que esses meninos hoje em dia, a masculinidade hoje em dia tá péssima. Tá péssima. Bem tóxico, bem tóxico. E o Thiago pega muito pesado com esses meninos. Eles adoram. Eles adoram, porque é falta não é de pai, né? Mas é falta de alguém pra guiar ali eles.
E ele pega pesado com esses meninos. E... É em inglês ou é português. Ah, Em que português. E aí, porque a nossa cidade que a gente tá, tem muita gente que é recém-chegada do Brasil. Ah, ok, entendi. Então, assim, é em português. Mas aí, né, esses meninos chegam, aí levam, né? O Thiago Tapa fica... na cara bem É uma santa. pancada lá. Aham. Pá, pá. E aí, pronto. Vão começando aí no domingo e pronto. E aí, E acaba Jesus... se convertendo. Tá. É, e Jesus que pega. Jesus, não, é claro, não é o Thiago que salva ninguém. Ele vai ensinando, e a fé vem através do ouvido da palavra de Deus, e a palavra tá sendo pregada, e a fé vai aumentando, e depois não consegue mais largar. Pois é. E aí é isso, e aí ele tá fazendo um ótimo trabalho. Nossa, no verão dá muita gente. Tem sexta-feira que tem 70 jovens lá. Uau! Que legal. Já teve sexta-feira com 70 jovens. E aí, no inverno dá uma caída, principalmente esse inverno, foi muito frio, meu Foi Deus. demais. Meu Nossa, Deus, esse e inverno lá foi onde uma você mora é loucura. mais frio Muito ainda, não mais é? frio, porque é do lado da praia. Pois é. Gente, nossa, foi difícil esse verão, esse Inverno. inverno, porque ninguém quer sair de casa 8 horas da noite, que todo mundo Sim. quer chegar em casa depois de uma semana de escola e ficar em casa fazendo nada. Nossa, muito frio. Mas agora já, verão, Agora- já tá chegando agora aí. Tá começando, tá chegando, Chegando glória já. a Deus. Tá chegando aí. E aí eles estão empolgados também que o retiro tá chegando aí em julho. Então, assim... Mas é muito legal. O Thiago tá criando exércitos de jovens ali com ele. Que bom. Amém, Vocês glória devem a Deus. fazer serviço na praia também, né? Eu imagino. Então, você tem que falar com meu marido. Ele não gosta de areia. Ah, ó o Por isso comando, mesmo que- Vamos Thiago. fazer serviço na praia? Por Vamos? isso mesmo que ele colocou uma piscina lá. Mas lá tem de tudo. Ele gosta de fazer churrasco. Churrasco Ah, tem. aí- Mas não pode sim. faltar. No verão inteiro ele faz churrasco. E aí, tipo assim, nossa, tem final de semana que aqueles jovens. A gente chega sábado lá, esqueci uma coisa na igreja. O que vocês estão fazendo aqui? Não, a gente tá aqui. Tá aqui na igreja. E não saem de lá. Chega sexta-feira à noite, volta pra casa pra dormir domingo à noite. Volta sábado de manhã. Que legal. Nossa, isso é muito bom. legal. Yeah. Porque, tipo assim, eu como jovem, eu cresci na igreja. Eu amo estar na igreja. Também. Mas eu super entendo as pessoas que chega sexta-feira e não quer. É. Eu entendo, porque a nossa cultura, tipo assim, na escola, onde a gente convive, os nossos amigos que não são cristãos, eles querem fazer outras coisas. Sim. Então, ir pra igreja na sexta-feira é uma luta. É uma luta. Pra mim nunca foi, porque eu amo. Sim. Mas, eu vejo, é uma luta que faz sentido. Uhum. Tipo No assim, ponto de fala- vista dele, carnal, sim. Uhum. é. No ponto de vista carnal. Então, assim, de fato, que tem tanta gente vindo na sexta-feira. Sim. É uma benção. Porque Eu a acho gente que- não vê isso. Eu acho que a gente tem que honrar isso muito também, porque eu acho que, né, você tava falando em questão de, na época você julgava muitas pessoas, né, e eu acho que isso tem acontecido também hoje em dia, quando a gente vê essas novas pessoas vindo, eles não são pacientes com o processo. Não são. E começa já a julgar na hora, essa Não pessoa são. vem tudo assim, tudo Sim. assim. Não. Mas é tipo assim, gente, tem o processo. Sim. Umas vezes até, tipo, eu fico pensando assim, poxa, tipo, pra você também foi um processo, né? Então por que você não tá sendo paciente com essa Exatamente. pessoa também? Exatamente. E quando o Thiago começou isso, as pessoas de outras igrejas da cidade julgaram muito, porque, tipo assim, olha lá, ó, os jovens que estão indo pra lá. Gente, tudo bem, mas a gente tá ganhando. É um processo, essa juventude. Ah, é porque eles saem. E aconteceu muito, tá? Vamos falar a verdade aqui. Ah, eles saem lá do encontro dos jovens, aí quando dá 1h da manhã eles vão pra balada. Sim. Acontece. Acontece. Mas assim, vai chegar um momento que não vai acontecer mais, em nome de em Jesus. nome E de a gente tem Jesus. que orar por isso. Então não é porque, tipo assim, alguns deles saem de lá e vão pra balada que não tá dando certo. Na verdade, só a gente conseguir esses jovens a terem uma rotina de ir pra igreja toda semana já é uma bênção, benção. É um milagre. É um milagre. Mas e a gente sabe, o que pega eles? É que tem comida e tem A gente gente, sempre fala isso, já né? trouxe sala de videogame. Eu já trouxe muitas pessoas pra igreja. Ah, porque tem comida no Tem final. comida. E quando Eles vê, não. eles estão lá servindo Jesus, se converteram. Exatamente. Vira mais cliente que eu. Exatamente. Tem comida, tem PlayStation 5. Olha A gente só. tem um salão enorme com o teto é enorme, o pé direito que fala, né? É enorme. Então eles jogam bola lá. Até quando é frio. Então, quando é frio, muitos deles vão pra lá jogar futebol, porque não tem mais lugar pra jogar futebol. A gente tem uma quadra lá. Que eles tiram todas as cadeiras e depois eles limpam, eles arrumam, Tá eles certo. organizam, entendeu? Então, assim, tem som lá, aí a gente toca, né, música com o ritmo, né, mais jovem, só que
Não, eu sei. Totalmente evangélico. Não, que bom. Então eles, tipo assim, mas é uma coisa também que eles possam, nossa, eu posso escutar o tipo de música que eu gosto na academia, que hoje em dia é a reclamação. Ah, mas assim, como é que eu vou pra academia com worship? Não precisa. Você toca um Bruninho Music, uma coisa assim, e Ele conhece todos, Então, ele ama. nossa, Ó, se vocês precisarem de um cansada. playlist, eu mando pra Ele vocês. tem. Não, eles têm. E aí eles põem lá, Bruninho Music, eles põem essas coisas assim. E aí também os jovens pensam, cara, eu posso escutar o ritmo que eu gosto, só que, né, Sim. E aí, tipo assim, o Thiago, ele faz desafio de Bíblia. Aí a gente, de vez em quando, a gente faz uns estudos de Apocalipse, final do tempo, demônios e anjos, que eles adoram. Aí, nossa, quando eu... Aí eu que falo, eu que dou as aulas. Aí, tipo assim, a Rebeca vai falar sobre demônio. Aqui, ó, lota. Uau. Lota. Eu entendo, que eu também Querem um gosto, dia viu, falar gente? sobre demônio na sua igreja? Eu sou. Jovens adoram. Já sei, vou te adoram. convidar então. Super. Eles adoram. Teve uma vez que eu falei sobre simbolismo na Bíblia. Aí a gente falou sobre o número 6, o número 7, essas coisas assim. Jesus, assim, ó. Aí vem cheio de Mas perguntas. glória a Deus. porque é algo muito interessante. É e você vê isso interessante. também até na cultura de Sim, pop, de sim, Hollywood exato. também. Sim. Por isso que é importante falar na igreja, Na porque igreja. acontece nas Na igreja. nossas vidas. A gente fala sobre Halloween. É. E, tipo assim, não pode ser toda sexta-feira, não. Porque a gente não quer criar uma geração de gente sensacionalista que acha que isso é o evangelho. É. Então a gente, tipo assim, uma vez a cada 2 meses a gente faz uma coisa mais... E aí dá certo, entendeu? Mas assim, é estratégia, gente. A palavra de Deus não pode ser mudada nunca. Sim. Mas a estratégia tem que ser coerente com o até- tempo que a gente tá vivendo. É. Até na Bíblia fala, né? Você não pode adicionar e nem Não, tirar o que tá não, na nunca. Bíblia. É. A gente continua batendo em cima do que, né? No sexo, nessas coisas assim, a gente continua, ó, pegando pesado. Pegando pesado com eles. Ninguém passa a mão na cabeça de ninguém. O Thiago super coloca no banco disciplina, ele tem castigo. E aí, só que o castigo é de discipulado. Aí ele tem que ligar todo dia, tem que ler a Bíblia, tem que avisar, mostrar Viu? fotos de lendo É a assim Bíblia. É que engraçado. faz, é Escrever um assim que faz. versículo umas 100 vezes em papel. É desse jeito. Eu já tem que peguei isso fazer. também umas vezes Tem também. que fazer. Só que, tipo assim, então a palavra de Deus a gente não muda nunca. É. Mas tem as estratégias pra gente conseguir os jovens lá. Então a gente vai tentando. Aí uma coisa não dá certo, a gente tenta outra. Agora a gente tá pelejando com jovens acima de 25 anos, que é difícil. Ah, os young adults, A né? gente chama de plus. É difícil. Jovens plus, é difícil, porque muitos deles têm liberdade financeira. Então, é outro papo no final de semana. E aí não querem se misturar com os adolescentes mais novos. Só que aí começa a namorar e também já não tem necessidade mais de ficar com os jovens, querem já ir pros cultos normais. Então, a gente tá tendo uma dificuldade com essa faixa etária. Mas Deus vai nos dar as estratégias. Amém. Amém, em nome de Jesus. Muitas igrejas Todas, têm todas. essa dinâmica que dá Sim, certo. sim. É. Então, Deus vai dar na Deus hora vai, certa Deus vai, também. Deus vai, Deus vai. Mas que bênção, gente. Eu fico muito feliz em ver uma igreja, tipo assim, investindo tanto nos jovens. Sim. Graças a Deus, a nossa igreja também investe Também muito, investe muito, muito. muito, muito mesmo. Uhum. E a igreja do Daniel também investe, que a gente vai lá direto toda terça-feira. Então, assim, eu fico feliz porque a gente tem algo tão precioso. Sim. Tipo assim, eu vejo muitos amigos na minha escola são de igrejas, tipo assim, católicas ou cristãs mais tradicionais e tudo mais. E quando eu falo que, tipo assim, eu vou na igreja, eu faço isso, eles ficam tipo, o quê? Quando eu mostro que tem luz na minha igreja, que a gente dança, Pois como é, assim? eles ficam bem assim. Ué, igreja é isso mesmo? E eu fico chocada porque pra mim é normal. Sim. É muito normal isso. Aí eu entendo que muitas pessoas escutam o evangelho errado. Sim. Igual você falou, tipo assim, the old Becky. E sim. Eles acreditam naquilo. Sim. Então, eu acho muito importante Muito isso. importante. Bom que estão investindo nas coisas Muito certas também. importante. Tipo assim, pegando nos pontos que eles Sim, gostam. Sim. E mesmo assim, levando pra Bíblia. Sim. Porque muitas vezes a gente gosta de misturar É. e colocar a igreja no mundo. Sim. Tipo assim, Sim. Hoje em dia tem uns, Ai, meu uns Deus. camaradas Vamos falar doidão. hoje em dia. Hoje em dia as igrejas, as pessoas saem das igrejas motivadas. É. E, gente, olha só, uma coisa, outra coisa, outra coisa. O evangelho não é um livro de autoajuda. E Jesus Cristo não é um coach. Então, assim, não é sobre isso. Você tem que sair da igreja confrontado. Motivado também. Glórias a Deus por isso. Que Jesus realmente, ele nos anima, ele nos motiva. É. Só que não pode ser todo final de semana você escutar uma palavra da motivação. de Sobre mesmo. você, sobre como você vai vencer, sobre como você consegue, sobre como você é capaz, sobre como você vai superar. Não sobre pode como você... Não tem como ser, porque senão a gente fica achando que a gente é demais. A gente não coloca a nossa dependência em Deus. Exatamente. E aí, quando a gente precisa ser confrontado, a gente não aceita.
Aí quando o pastor vem falar alguma coisa, não gosta. Aí porque eu não vou pra igreja porque o pastor me machucou, porque não sei o quê. Ele te machucou ou você não quis aceitar. Não quis aceitar a correção. Quem é Jesus. Exatamente. E aí as pessoas confundem as coisas. Aí não consegue aceitar uma liderança que é mais dura, não consegue aceitar um pastor que, quando o pastor fala alguma coisa que confronta, e não conseguem dizer não para a carne, porque pra eles já estão na rotina de ir pra uma igreja que só passa a mão na cabeça e acabou. Então não precisa de mais nada. A igreja é nice, mas, né? Eu acho que isso é muito importante que você falou, porque realmente hoje em dia tem muita gente que acha que o suficiente é só escutar mensagens de si mesmo, de como, né, a gente pode vencer na vida, mas tipo, é igual você falou, né? Realmente na Bíblia a gente vê Jesus, os discípulos, o próprio Paulo, né, encorajando a gente, né? O Paulo dentro de uma prisão foi, eu acho que foi a vez que a gente viu ele mais encorajando foi dentro de uma prisão. Até hoje eu acho isso uma loucura. Mas eu acho que realmente, se a gente começa, igual, né, você falou que, eu acho que você falou, né, hoje em dia tem muitas igrejas querendo ser igual ao mundo, né? Hoje em dia, a gente até tava conversando sobre isso outro dia, mas, né, tem pregadores aí hoje em dia que tá começando meio que desrespeitar o altar, sabe? Fazer coisas que eu fico assim, meu Deus do céu, tipo, o altar não foi feito pra colocar essas coisas assim, sabe? Então, hoje em dia tem que ficar muito cuidado, realmente. Assim, a gente viu um pastor falar, tipo, ele foi perguntado, por que Deus não sei o que de homossexualidade? Aí o pastor falou assim, eu não sei por que Deus não fez 4 dias, ele não poderia ter feito pra não dar briga. E ele falou assim, se eu tava lá com Deus, quando tava sendo criado tudo, eu ia falar, coloca mais 2. Que isso? Ele falou isso. Em cima do altar. E eu fico muito triste porque tá nas redes sociais. Ele tem uma igreja enorme. Não, a muita igreja gente dele assistindo. é enorme. É uma das maiores igrejas tipo dos Estados assim, Unidos. Eu creio que Deus pode transformar a vida dele em nome de Jesus. Mas o que aconteceu com o evangelho? E os jovens estão ouvindo isso. Então, é muito importante a gente buscar fontes certas. Buscar discernimento do Espírito Santo. É muito importante. É muito importante. É muito importante. E é uma coisa que Deus tem incomodado no meu coração. Porque, assim, eu também cresci na igreja, enfim, eu tenho um conhecimento legal e Deus tem me cobrado que, tipo assim, é para compartilhar. Nós, né, que conhecemos a palavra de verdade, nós temos uma responsabilidade também, não é de brigar, não é de causar atrito, mas a gente também não se calar. Da gente não se acovardar. Da gente não é... Porque as pessoas falam, não fala nada porque é igreja, pelo menos a palavra de Deus está sendo pregada. Não. A Bíblia diz que vai ter muitos que vão falar em meu nome, entendeu? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, eu acho muito lindo esse trabalho que vocês estão fazendo aqui. Para os jovens assistirem, né? Para todo mundo assistir, mas principalmente para os jovens. Porque eles veem 2 jovens comprometidos com a palavra, né? E isso é uma inspiração. Então, assim... Vocês e todo mundo que está assistindo aqui, você que tem um dom, você que, né, conhece a palavra, a gente tem a responsabilidade da gente abrir a nossa boca, da gente ensinar. Seja nas redes sociais, Deus compartilhou alguma coisa, faz um stories, posta, mostra. Não gostei disso. Dá um share no vídeo e explica por que tá errado. Porque senão... Pra que serve, né? Tudo que Deus nos deu. A gente tem essa responsabilidade. Se nós somos discípulos de Cristo, nós temos a responsabilidade de ir fazer outros discípulos. E a verdade é que a gente nunca sabe quem a gente está discipulando. Exatamente. Vocês nunca sabem. Você pode estar falando com uma pessoa e acaba influenciando outra. E aquela pessoa vai pra Jesus e traz... Aí você posta uma coisa, falando, não, olha o que esse pastor falou, tá errado por causa disso, porque o versículo tal fala isso. E aí, aquela pessoa, né, X, dá um share, encaminha pra pessoa Y, que manda pra uma outra pessoa que tava precisando ouvir daquela palavra, que tava pra desviar ou já tava pra fazer uma besteira. Então, assim, a gente tem que levar mais sério a nossa responsabilidade de não se calar, de se posicionar. Né? Deus tá precisando de um exército de jovens, de crentes corretos, comprometidos, mas que se posicionam. Amém. Porque o outro lado tá se posicionando muito legal. O evangelho Nutella tá se posicionando muito bem. Porque é mídia. Luz, redes sociais. O editing, né? Tudo bonitinho. Clips, os né? clips. Reels. 3 vezes por dia. Conteúdo. Motivação. E a gente, nós que somos, né? A gente preza pela verdade, pela palavra de verdade, a gente tem que se posicionar também.
Eu lembro, você falou sobre algo tão importante, porque eu lembro que eu vi uma pregação uma vez que mudou muito minha mentalidade sobre, né, compartilhar o evangelho, que uma vez o pastor falou, imagine, né, no dia do julgamento, você tá na fila lá e Paulo tá atrás de você. Ele falou assim, e aí ele falou assim, aí você tá batendo papo com o Paulo, oi, meu nome é Paulo, tudo bem, meu nome é whatever. Eu falei assim, quem você é, né? O pessoal fala, quem você é, Paulo? Eu fui um apóstolo, né? Eu praticamente compartilhei o evangelho de pé, fazendo, né, muitas coisas. Eu fui pra Mediterrâneo, eu andei pra lá, eu andei pra Roma. Eu mandei pra lá. E o que você fez? Eu teve um telefone, uma internet, onde eu podia acessar de um cara lá na Austrália quando eu tava nos Estados Unidos. E o Paulo assim, o quê? Você teve tudo isso, todas essas ferramentas, e você não usou? Nossa, quando eu vi aquilo, isso me bateu muito. Nossa, porque realmente, muitas vezes a gente deixa de não postar algo, deixa de não compartilhar algo que talvez realmente alguém lá de Austrália podia estar vendo e falar assim, uau, isso impactou muito a minha vida. E a gente fica deixando, a gente até arruma desculpas para não postarem. Eu tô falando isso também, porque a gente falou sobre isso no último episódio, sobre a minha música. Isso foi algo também que, por causa de inseguranças, por causa de medo das pessoas, eu não queria compartilhar o que Deus estava, né, trabalhando comigo, o que eu estava passando por naquele momento. Mas agora, né, com a música, eu vejo que realmente Deus tem ajudado usar essa música para ajudar outras pessoas. Aí eu fico pensando assim, poxa vida, imagina se eu não postei aquela música. Essa foi uma das razões por qual a gente começou o podcast também. E aqui, a gente não tem medo de falar. A gente fala a verdade. Sim. Os nossos convidados são jovens como nós. Às vezes são pessoas mais velhas. Jovens como nós. Não, mas tipo assim, tem pessoas que eles vêm e trazem testemunhos que, tipo assim, com 16 anos estavam nas drogas e fazendo não sei o quê, e dormindo com qualquer pessoa. Tipo assim, na nossa idade. E Jesus transformou. Então a gente não tem medo de falar a verdade. E justamente porque Deus me convictou muito. Na verdade, tanto na nossa conversa agora, tipo assim, você não tá sendo muito honesta. Por que você tá querendo, tipo assim, esconder um pouquinho do evangelho? Aí eu fiquei tipo, opa. Porque às vezes eu fico com medo de como alguém vai reagir. Aí a desculpa que é boba, que eu invento pra mim mesma. Mas se eu falar agora, essa pessoa nunca vai querer me ouvir depois. Eu não sei disso. Talvez, sendo sincera pelo começo, a pessoa fica mais interessada ainda. Talvez tenha... Não importa. O importante é que Deus me mandou espalhar o evangelho. E Deus fez um evangelho perfeito. Exatamente. Então, a gente precisa falar aquilo. Porque Paulo diz, né? Um planta e o outro vai lá e rega, né? Então a gente sabe, talvez o seu trabalho vai ser a fase 1. Só que é o suficiente, porque aí quando chegar na fase 2 e uma outra pessoa falar alguma coisa, aquela sementinha já foi ter sido plantada por vocês. Então, assim, é muito importante a gente não se calar. E todos os dias eu tô vendo mais e mais e mais a necessidade da gente não se calar. Todos aqueles que prezam pelo evangelho genuíno, amantes da palavra de Deus, que não passa a mão na cabeça de pecado, a gente não pode se calar. A gente tem que compartilhar, a gente tem que até mostrar indignidade com certas coisas, com certas coisas que a gente vê na internet, né? A gente tem que usar as nossas plataformas e redes sociais, a gente precisa. Porque o que a gente tem hoje é a nossa voz, né? É isso mesmo. Exatamente. Deus é tão bom que Ele deixou a gente estar num país livre, onde a gente pode falar sobre isso. Então, vamos aproveitar. Vamos aproveitar. Mas é isso. E a gente queria finalizar, na verdade. Nem sei que horas são. Ok. Tá mais ou menos na hora mesmo. A gente queria finalizar perguntando... Na verdade, peraí. Antes da gente entrar no conselho, eu tinha uma pergunta. Pode fazer. Como você explicaria para o jovem, tipo assim, como é que a gente evangeliza? Qual que é a maneira certa? Não tem uma maneira correta. Mas, tipo assim, como você explicaria para alguém como evangelizar? O que eu explicaria para alguém como evangelizar é que é muito difícil você evangelizar sem você também saber que você está discipulando a pessoa. Eu acho que o que as pessoas erram em evangelizar é que elas acham que ela tem que ter uma frase de impacto que vai mudar totalmente a vida da pessoa naquele momento e eles vão querer aceitar Jesus. E, na verdade, não é assim. A evangelização, ela precisa vir com o follow-up. Porque, na verdade, você não vai pegar aquela pessoa de primeiro, Jesus te ama,
ele te ama, ele morreu por você. Ok, tudo bem. Eu posso orar por você? O que você tá precisando? Aí você entra na necessidade da pessoa. Alguém compartilhou comigo esses dias que o avivamento que tá tendo nas faculdades nos Estados Unidos não tá acontecendo porque os pregadores estão falando sobre, tipo assim, pecado. Ah, você não pode fazer isso. O que tá pegando os jovens hoje em dia? Libertação. Então, tipo assim, ele te liberta dos vícios, ele te liberta da pornografia, ele te liberta... Olha só, você tá procurando amor nesse relacionamento, nesse, ele te liberta da dependência emocional. Você encontra nele o que você tá buscando em outros lugares. Então, acho que o evangelizar tem que vir com esse tipo de discipulado que você já chega na pessoa perguntando o que ela tá precisando, orando por ela e acompanhando essa oração. Depois manda mensagem. E aí, como é que você tá? Já melhorou aquela situação? Vamos orar por outra coisa? Vamos... E as pessoas vão vendo o amor de Jesus... O amor de Jesus através de vocês, né? E é assim que a gente tá conseguindo hoje em dia. Porque eu acho que antigamente era uma coisa, tipo assim... Dava um choque maior nas pessoas falar sobre pecado. E hoje em dia a gente tá muito cauterizado. O pecado é uma coisa muito normal. A gente não consegue pegar as pessoas assim, confrontando o pecado de primeira. Às vezes sim, mas a maioria das vezes não. A gente tem que ir na necessidade da pessoa. Na necessidade de ser liberta de alguma coisa. Na necessidade de... Porque hoje em dia as pessoas são muito vazias. Elas estão procurando, elas estão buscando. E buscam em muitos lugares, e buscam em muitas coisas. Então eu acho que hoje em dia a evangelização de jovens tem que vir nisso daí. A gente sentir aquele amor pela pessoa, na necessidade dela e correr atrás. O que eu posso orar por você? Eu tô orando por você. Não, Deus vai te libertar disso. Deus, você acredita que Deus pode te capacitar? Porque hoje em dia todo mundo acredita em Deus, né? No universo. Né? Só que a gente vai indo através disso. E aí a pessoa, vamos na igreja? Não foi muito bom a oração? Não tem sido bom? Vamos lá. Lá o meu pastor pode orar por você. Lá... E é assim que a gente tem visto com os jovens. A gente tem batido mais na necessidade deles, em explicar certas coisas para eles. Eu acho que hoje em dia, infelizmente, né, porque o mundo tá muito duro hoje, a evangelização é uma coisa que demora mais. Demora mais. Sim, e eu acho que é por isso que a gente tem dificuldade. Sim. Porque hoje em dia a gente quer as respostas instantaneamente, na hora. E eu posso falar que eu era essa pessoa. Quando eu evangelizava pra uma pessoa, eu tava até falando sobre isso com alguém recentemente. E eu falava que, tipo, né, muitas vezes quando eu evangelizava pra uma pessoa, eu ficava meio desanimado quando não dava aquele efeito na hora. Eu até me cobrando também, tipo, poxa, eu fiz algo errado, um negócio assim. Mas realmente você falou algo certo. A gente tá vivendo em um mundo tão duro, tão pesado, tão escuro hoje em dia, que precisa de mais. A gente precisa de mais esforço, de mais... Isso, na verdade, é até bom. Isso, na verdade, é até bom, porque o mais que a gente tá... né, fazendo, é o mais efeito que vai dar. Sim, né, exatamente. Vai dar. Exatamente, mas hoje as pessoas não entendem mais essa coisa de tipo assim, por que eu não posso fazer isso? Tudo é normal. Tudo é normal. Então você, do nada, chegar e apresentar a necessidade de um salvador, as pessoas têm dificuldade. Por que eu preciso de um salvador? Né? Eu tô bem. Mas quando você chega na liberdade, da alma, né? Tipo assim, né? Igual esse exemplo que esse moço falou, dos vícios, da pornografia, de correr atrás, de aceitação, de comparação, dessa infelicidade que a gente tem através de ficar vendo redes sociais, a gente nunca acha que a gente é o suficiente, que a gente é liberto de tudo isso, quando a gente se sente aceito por Jesus, é uma coisa que afeta mais nas almas das pessoas. Então, o conselho que eu daria para qualquer jovem hoje, pensando em evangelizar outro, é paciência. E a segunda coisa é que você precisa estudar apologética, porque as pessoas hoje em dia têm na palma das mãos dele as informações de 300 mil religiões diferentes e elas vão vir com umas respostas bem mais pesadas para vocês do que a gente viu há 30 anos atrás. Exatamente. Então, tipo assim, estuda apologética. Senão você vai dar ruim. Aí a pessoa vai te pegar numa coisa e você não vai saber responder. Não, tanto hoje em dia, eu até preguei sobre isso recentemente. Hoje em dia tem o ChatGPT. Sim. ChatGPT é um negócio que você pode literalmente perguntar qualquer coisa, vai te dar na hora. Ou eu fico até assim, até com medo, porque eu fico assim, poxa, quantos professores aí talvez até pegaram essa informação pelo ChatGPT, não por, né, actually estudar, mas só no ChatGPT. Eu fico assim, nossa, porque te fala na hora. Na hora. Então, assim, vocês precisam se aprofundar em apologética e também na compaixão. E na paciência, gente, porque hoje em dia
Não é igual era antigamente. Eu lembro que antigamente meu pai dava os panfletos, a gente passava nas ruas, né? E um monte de gente ia pra igreja só pelo um panfleto. Sim. Hoje em dia, não. Também porque a atenção das pessoas não é a mesma coisa. Isso é verdade. As pessoas ficavam em casa antes. A TV hoje tá chata, eu vou lá naquela igreja que me deu um panfleto. Hoje em dia não é. O dia inteiro pega a sua atenção. Então, assim, é paciência. E a coisa que eu mais tenho escutado de pessoas reclamarem é, tipo assim, igreja que não corre atrás. Tem que correr atrás das pessoas. As pessoas hoje estão muito dodóis. Que também é diferente antigamente. Sim. Hoje em dia não adianta, gente. Eu já reclamei demais. Ai, meu Deus, povo chato, dodóizinho. Mas é. É a realidade. Vai fazer o quê? As pessoas estão cansadas, elas querem conexão. Então, tipo assim, se você não corre atrás, a pessoa também depois acha que, mas aquela igreja não se importa comigo. Tem que ficar ali. Então, hoje, evangelizar e discipular é a mesma coisa. Não tem como você separar um do outro. Tá certo. Entendi. Bom, obrigada pela dica. Eu também tava querendo saber como me aprofundar, como me chegar. Sim. Eu vou pra faculdade agora em agosto e eu sei que é um lugar bem diferente. Sim. E eu sei que Deus tem algo muito grande naquele lugar. Sim. Deus não escolheu a minha faculdade à toa. Não. Eu sei, porque eu orei, jejuei, ele confirmou. Depois eu te conto. Mas assim, então, Sim. a gente precisa aprender isso. Sim, eu te aconselho você, a primeira coisa, você já procura um grupo evangélico pra você fazer parte lá. E toda faculdade tem. Toda Eles têm faculdade um Christian Club, sempre tem. Todo. Tanto é que a gente já viu um É, lá. a gente já Escolhe viu. a dedo, tipo assim, o Rockers tinha uns 10. Então, tipo assim, escolhe a dedo, vai em cada um, vê o que você se conecta, que tem, às vezes tem, sei lá, batista, católico, presbiteriano, tem várias coisas. E vai pra frente, porque a faculdade ali do lado da nossa cidade, a Monmouth University... Ah, sim. Tem muita gente indo pra lá da minha escola. tem? Muita Que gente. legal. Eu vi que uma faculdade fizeram um muito boa. batismo. Sério? 24 pessoas. Uau! Oh my gosh! Yeah. Que bênção! 2 pastores de 2 igrejas locais americanas batizaram 24 pessoas numa sexta-noite. Numa faculdade. Uma faculdade. Uau! Viu como Deus age? Isso é muito bom. Uau, eu não sabia disso. Não sabia. Eu vi no dia, porque eu sigo o pastor da igreja, um deles. E aí, tipo assim, eu falei, Thiago, nossa, vamos marcar da gente tomar um café, né, com esse pastor, pra gente ver, pra gente comparar, né, figurinha, porque a nossa igreja em português, deles... Então, porque, nossa, que legal, eu quero participar disso. É parte de um avivamento. Isso é Avivamento, isso mesmo. avivamento. Gente, os jovens hoje estão carentes. Eles estão carentes. Estão carentes. Quando a gente traz uma conexão genuína, Nossa, a gente amor pega. genuíno, compaixão genuína, a gente pega. Só que demora, tem que plantar, tem que regar, tem que ir atrás. Então, vocês têm, um desafio na mão de vocês. Mas que Deus abençoe essa geração de jovens. Que Deus capacite vocês. Que Deus dê força, ânimo, coragem pra vocês. Amém. Pra vocês não só abrirem a boca, mas vocês serem assim, pescador de almas de verdade, né? Amém. Em nome de Todas as Jesus. estratégias que precisa ter hoje. Aleluia, amém. Então vamos lá pra finalizar. A Vamos gente lá. queria saber qual que seria o seu conselho para os jovens. O meu conselho para os jovens é a mesma coisa... Pra onde eu olho? Aqui ou pra ali? Aham, Pra cá. O meu conselho para os jovens é a mesma coisa que eu passei. Que quando você tem perguntas, dúvidas, e você vai ter perguntas e dúvidas, não procure respostas lá fora. Se aprofunde na palavra de Deus. Porque teólogos há mais de 2000 anos atrás já se aprofundaram em todas as perguntas que você pode pensar na sua cabeça. Tem um livro, tem uma mensagem, tem algum lugar para você encontrar em Deus a resposta que você está procurando. E principalmente, acima de tudo, na palavra de Deus. Invista numa Bíblia de estudo, que vai ter um rodapé cheio de informações. Procure jejuar, orar sobre as perguntas que você está tendo, acima de todas as coisas. Deixe a sua dúvida te aproximar de Deus e não te afastar de Deus. Amém. Que conselho. Que Eu acho conselho, que é nossa. super, tipo assim, tem a ver com a gente, uma coisa que a gente precisa começar a fazer mesmo, é nos aprofundar. E é isso mesmo. Rebeca, muito obrigada obrigado por pelo ter seu vindo tempo. aqui. Nossa, gente, que episódio. Você não sabe como Deus foi tão bom através desse episódio. A gente ficou muito feliz. Eu tô muito feliz de estar aqui. Amém, obrigada. Quero mandar um beijo para os seus pais. Mami Diário, eu sei que vocês estão assistindo, eu tenho certeza. Ela perguntou de vocês, tá? Eu falei muita coisa boa. Mas enfim, muito obrigada abençoe mesmo. vocês. Viu? Ai, a gente fica muito feliz, Deus é tão bom. Deus é bom. É isso, que Deus continue te abençoando, Amém. abençoando a sua família. E que sobre Amém, você a sua possa família crescer. também. Amém. Sua faculdade. Yes! Thank you, Jesus. E é isso, pessoal. E obrigada a vocês que Obrigado, assistiram galera. ou ouviram através das outras plataformas. Queríamos dizer muito obrigado e que Deus abençoe vocês. E até Deus a abençoe. próxima. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Never let me go.